Agora eu vou falar para vocês sobre umas partes ali na Bíblia que estão explicando sobre as boas obras. Mas para quem não sabe, chegou nesse vídeo agora, é que eu participei da minha abençoada perseguição cristã, tem vários vídeos aqui no canal falando sobre isso, em que os falsos profetas, vários deles, tentaram distorcer a Bíblia ali para fazer com que eu saísse derrotada desse meu maravilhoso processo espiritual. Quem passa por perseguição, nem todas as pessoas estão certas, não é uma coisa que de início a pessoa consegue detectar, porque parece que a pessoa está errada, né? Só aquelas pessoas que estão acusando de início ali, elas sabem porque elas querem que as outras pensem que aquela pessoa está errada. Mas, né, na verdade, Deus sabe quem realmente é o cristão que está passando pela abençoada perseguição cristã, porque os outros estão sendo perseguidos porque realmente fizeram coisa errada, né? Mas agora eu estou no processo de arrematar a minha abençoada perseguição cristã, por quê? Porque quem acompanhou já viu que realmente as pessoas que estavam acusando estavam erradas, né? Porque muitas delas se sumiram, as outras estão lá assim cada vez mais perdendo espaço. E outras coisas estão acontecendo, até que eu não ando comentando muito aqui, né? Mas as coisas vão acontecendo e agora eu estou fazendo o arremate, né, da minha abençoada perseguição cristã e isso é muito bom. Então eu vou falar aqui de uma passagem bíblica que mostrou para mim que os falsos profetas estavam errados. Enquanto eles falavam o discurso carnal deles, né, para quem não entende o carnal que eu quero dizer, que também explica na Bíblia, é o contrário de espiritual. Então, o carnal é que eles escolhiam, distorciam na Bíblia ali as partes que eles queriam achar, fazer com que eu achasse que eu estava errada e não adiantava nada, porque eu tinha conhecimento da Bíblia, né? Então eu li ali as partes certas que tinham a ver comigo, porque eu tenho conhecimento. Algumas pessoas que foram na onda dos falsos profetas naquela época não sabiam, mas eu tinha conhecimento que eu já estava certa. Então não adiantou nada eles tentarem me confundir, porque eu conheço já a Deus há um tempo já e conheço também a Bíblia, né? Porque é algo do meu interesse. Então realmente, normalmente a perseguição ela acontece com alguém que já tem capacidade de, né, passar por aquele processo abençoado, que realmente é uma coisa assim que não é muito agradável, mas para ter efeito realmente tem que ser desse jeito aí. Outra hora eu explico também em outro vídeo, porque são tantos assuntos, né? E eu também vou alternando aqui. Então, os falsos profetas tentando lá fazer com que eu achasse que eu estava errada, e eu li os versículos que tinha a ver comigo na Bíblia. Então é isso que tu tem que fazer quando alguém está querendo, né, te assim incriminar ou te dizer que tu está errada, por causa que aí tu lê o que tem a ver contigo, porque eles pegam coisa que não tem nada a ver contigo para dizer que é tu que está passando por aquilo ali, ou que tu é aquele personagem errado ali da Bíblia, ou eles distorcem, como eu já andei explicando em alguns vídeos, né? Então esses falsos profetas, eles fazem isso por quê? Porque eles não querem pessoas que desmascarem eles não querem pessoas que descubram eles, e eles não querem que ali o império deles ali, a vida deles ali seja quebrada por alguma coisa, né? Então, eles distorcem para tentar fazer com que a pessoa pare, que a pessoa seja ali desmascarada da maneira errada, para eles passarem por certos, mas não adiantou nada. Então, olha o versículo aqui. Está em Mateus 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e ilumina a todos. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Pois então, eu lia exatamente esses tipos de versículos, por quê? Porque eu fiquei assim, famosa, né? Tem muitas pessoas que me conhecem por causa da minha abençoada perseguição cristã. Então, o que acontece? Por que Deus estava fazendo eu ficar famosa? Exatamente por causa disso. Por quê? Porque não se
não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, e também não se acende uma candeia e coloca ela debaixo do alqueire, que é debaixo de algo ali, uma mesa, alguma coisa assim, né? Mas no velador e ilumina a todos. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É exatamente o que está acontecendo. Por quê? Porque tem muitas pessoas que viram que eu estava certa na minha abençoada perseguição cristã e que os falsos profetas ou qualquer pessoa que estava acusando estava errada por causa do fim, entre aspas, né, que essa pessoa já teve e o que aconteceu, e também os acontecimentos, né, que fizeram que as pessoas vissem que eu estava certa. Então, essas pessoas aí, que são várias, né, que estão vendo ali, fazem comentários, né, porque eu estou vendo todos os comentários. Eu vi que tem comentários novos de pessoas que estão favoráveis a mim, e eu acho legal isso. Eu não estou assim ausente a isso, porque também, como eu disse, né, tem pessoas que me ajudam a ver esse tipo de coisa, que tem pessoas legais assim, né, e isso é muito bom. Pessoas que não acreditam em Deus, pessoas de outras crenças, pessoas de outras religiões, e isso é algo que faz com que a palavra de Deus ela seja ali validada, né? Então que aconteça exatamente aquilo que disse ali, que a palavra de Deus se confirma. Então eu quero agradecer, eu tenho visto sim, né? Às vezes eu demoro, como eu já disse, para fazer os comentários, né, aqui, mas eu tenho visto isso, como eu já andei falando, não é bom só para mim, é legal, é bom para a própria pessoa, porque por tabela ela está glorificando a Deus, como eu disse, vendo as boas obras que eu fiz, que eu estava certa na minha abençoada perseguição cristã, que esses falsos profetas tentaram a me acusar ou tentaram fazer com que eu fosse a vilã, mas não adiantou nada. E eu vejo que tem pessoas que nem participaram da abençoada perseguição cristã, quer dizer, ficaram sabendo, mas não foram pessoas que perseguiram. Aí as outras pessoas que perseguiram podem ficar chateadas, mas tanto elas que não perseguiram, mas as que reconheceram depois que eu estava certa, isso aí é ótimo, isso aí é legal, né? E é exatamente Deus está assim por dentro disso, que as pessoas às vezes têm uma ideia, depois elas mudam a consciência delas em relação a certos assuntos, né? Então é exatamente isso que acontece. E isso está acontecendo para agradar a Deus. Então eu quero dizer para vocês, né, que eu estou vendo sim os comentários. Eu sei que tem gente que não pode comentar por um motivo ou por outro. Eu vejo também, já vi gente que estava comentando, mas não é sincero, né? Eu vi que tem pessoas lá do mundo dos falsos profetas que comentam, mas que eu vejo que é da boca para fora, só porque estão vendo que outras pessoas legais estão comentando. E também eu vejo que tem gente lá do mundo dos falsos profetas que são pessoas sinceras, e eu consigo perceber isso aí. Alguém vai dizer assim, ah, mas se tu não tá me vendo, mas é que Deus lê pensamentos, né? Será que eu leio também? Então isso é importante a pessoa saber que o benefício real que ela vai ter, o que ela tem em relação a mim é esse, que Deus ele percebe as coisas, e um dos benefícios práticos que a pessoa vai ter nisso aí é o fato dela ser livrada ali de algum momento difícil, né? Por isso que a pessoa ela tem que procurar ser uma pessoa justa, ser uma pessoa correta, ser uma pessoa assim de acordo com a consciência dela. Por exemplo, enquanto a pessoa achava que eu estava errada, ela tinha uma ideia em relação a mim. Mas agora, como foi provado, se a pessoa continuar com a ideia errada, isso aí é ruim para ela, né? E ela que vai ter ali com Deus em relação a isso. Mas as pessoas que estão indo de acordo com o que acontece, pessoas que achavam que eu estava errada na minha abençoada perseguição cristã, e depois viram e mudaram o pensamento, e agora mandam os recados legais, essas pessoas estão de acordo, né? Assim também como as pessoas que não participaram por um motivo ou por outro, que também é bom,
isso aí Deus está vendo e essas pessoas, elas próprias é que vão se beneficiar, né? Por quê? Porque elas estão, como eu disse, glorificando a Deus por tabela, né? Então, isso aí é uma coisa que é reconhecida por Deus, porque eu, na minha abençoada perseguição cristã, eu vou ter, né, depois do arremate, porque é tudo com o tempo, assim, né? Não é de uma hora para outra que as coisas acontecem em nenhum sentido. Então agora é fase que eu estou tendo de arrematar minha abençoada perseguição cristã e depois, né, que eu já estou vendo as minhas bênçãos, né, porque a pessoa quando ela passa por essa situação não é só bênção espiritual, como tem gente que fala, porque as coisas elas não acontecem separadas. É claro que eu ainda vou falar aqui sobre bênçãos materiais, sobre a pessoa ter assim as bênçãos materiais. Por exemplo, por que que muitas pessoas, o que eu já notei, que pessoas que elas são favoráveis a mim, elas estão acima, elas estão, por exemplo, acima de pessoas que não concordam, que por algum motivo, né, elas ainda têm assim alguma oposição em relação a mim, mas as pessoas que estão favoráveis, elas estão acima dessas outras. Então, por que que essas pessoas que têm motivo para ser arrogantes ou motivo para, né, ter um comportamento assim de snob ou assim, nesse sentido assim de orgulho, por que que logo essas que são as que eu estou percebendo que tem ali um coração mais amável, mais doce do que essas outras pessoas aí? Então tem a ver muito com o que eu vou explicar. E aí, isso aí é uma coisa lógica, né? Muitas pessoas não sabem, às vezes a pessoa quer ter dinheiro, quer enriquecer, mas ela não tem cacife, então por isso que Deus não abençoa todas as pessoas. Mas isso aí já é outro assunto que eu ainda vou explicar aqui nos meus vídeos, né? Eu vou ver, vou dar um jeitinho, vou ver se consigo fazer mais vídeos, colocar 2 vídeos por semana, mas por enquanto não está dando por causa desses meus projetos, né? Dos projetos que eu tenho e que é muito bom, né? E os trabalhos, quando a bandeira ficar amarela, eu já vou começar os meus trabalhos ali, as coisas que eu já estava fazendo. Então, por isso que é uma coisa muito boa. E também tem mais outras explicações sobre a abençoada perseguição cristã, né? Porque é uma coisa que é do interesse de Deus também. Então eu quero dizer para vocês, né, que andam comentando, quem pode, eu sei que a pessoa está fazendo, quem não pode eu também sei o porquê, né? Será que eu leio o pensamento? E a pessoa pode ficar tranquila que tem coisas que tá dando para eu perceber, né? E aí como eu falei também, agora eu lembrei, depois daquele outro vídeo que eu falei mais ou menos sobre esse assunto aqui, teve uma pessoa lá maldosa, né, que a pessoa pegou pesado, essa pessoa tinha ficado assim, bem na vida dela, só que depois que eu falei naquele vídeo ali, em seguida, acho que foi na mesma semana ali ou depois ali, essa pessoa, ela decaiu. Por quê? Porque é uma pessoa que não se arrependeu, é uma pessoa que não permite comentários, é uma pessoa ali que não... Porque se a pessoa se arrependesse, ela é uma pessoa acessível, né? E é uma pessoa, como eu disse, assim, mais dócil em relação aos assuntos, que a pessoa, ela promoveu na minha abençoada perseguição cristã, ela promoveu, né, a perseguição e depois não se arrepende. Então essas pessoas, elas ficam nos altos e nos baixos, né? Então essas pessoas, elas têm esse resultado assim, isso não é bom, né? Então talvez algumas pessoas possam identificar quem é, claro que eu não vou estar falando aqui, mas se a pessoa, se ela faz as coisas e ela dá as costas e azar do que ela fez ali, de quem foi prejudicada, né? Então essa pessoa aí, ela não tem um bom resultado, né? Então, como eu falei no outro vídeo. Então esse é o recadinho que eu queria passar para vocês. Esse é o ensinamento desse vídeo, né? Até o próximo vídeo. Tchau!